Você sabia que você consegue crescer ainda mais o seu negócio conhecendo bem o seu ICP, como que se monta? Eu sou Lito Aguiar, eu sou empresário, professor universitário, palestrante e comunicador e vou te explicar como é que isso funciona. Muito importante você identificar o que é o ICP dentro da sua empresa. O que é o ICP? Nada mais é do que a tradução das siglas é Ideal Customer Profile, que quer dizer perfil de cliente ideal para a sua empresa. Então é muito importante você saber qual é o perfil dessa empresa, quais são as características dessas empresas que você quer trazer para o seu negócio e dentro dela, quais são as personas para quem você precisa se comunicar. Quem são os decisores dentro desse processo como um todo que você precisa abordar, seja em comunicação ou seja em prospecção direta, e para você conseguir fazer a venda do seu produto ou serviço como um todo. Então vamos lá, são dois segmentos que a gente divide, né? Os prioritários e os complementares. Vamos lá, vamos aqui para a tela. Nós temos aqui esses 5 itens de segmentação prioritária, que são divididos entre tamanho, decisão de compra, o setor de marketing, a parte de vendas e a parte de origem de capital. Posso ter mais do que esse? Pode, mas no mínimo trabalha com isso para você começar a entender exatamente como é que funciona o Ideal Customer Profile. É muito importante você definir qual é o porte da empresa. E o porte da empresa ele é dividido entre funcionários e faturamento. Então, por exemplo, quando menor a empresa, mais focado, né, no CEO, nos sócios da empresa, você tem que ser. Então, uma empresa de 10 funcionários, o CEO, né, ou os fundadores, os diretores, eles estão envolvidos no processo. Então, eles executam alguma coisa. Agora, se eu tenho uma empresa com mais de 100 funcionários, com mais de 200 funcionários, o CEO já não está envolvido no processo como um todo. Então, é importante você saber em que nível que você está atingido. Depois você vem para a decisão de compras, né? Quando você está falando em empresas grandes, você está trabalhando com big accounts, provavelmente você tem que ter uma segmentação dizendo se você precisa falar com as filiais ou com as matrizes dessas empresas. Então isso você vai analisar aqui na decisão de compra. Setor de marketing. O setor de marketing é muito importante. Dependendo aí do teu nicho de atuação, você vai ter uma aderência maior ao setor de marketing ou não, ok? Então o setor de marketing ele é muito importante você entender. Cara, as empresas com quem eu preciso falar, elas precisam ter um setor de marketing estruturado? Sim ou não? Né? Esse segmento, esse setor de marketing ali dentro, precisa ter um determinado conhecimento sobre práticas em relação aos seus produtos? Sim ou não? Isso é muito importante, porque daí isso vai determinar exatamente o perfil da sua empresa, da empresa que você vai abordar. Origem de capital. Pode ter produtos ou serviços que vão ter mais aderência a capitais privados ou públicos ou mistos, né? Tem empresas que utilizam os dois tipos de capital. Então, eu vou vender para empresas públicas, então eu preciso estar bem definido isso aqui, entendeu? Porque daí como é que eu vou abordar? A estratégia toda de vendas é pautado em cima desse capital. É uma outra forma de abordagem, seja um setor público ou privado. É completamente diferente a forma como você vai abordar cada um deles. Isso é extremamente importante, ok? E por último aqui nós temos a parte de vendas. Muito importante você entender qual é o ticket médio que essa empresa comercializa, né, que ela trabalha. E outra coisa é o ciclo de vendas. Você entender se aquela empresa ela compra a cada 12 meses, se ela compra a cada 3 meses, todo mês ela está comprando. Então é muito importante você entender isso para você estruturar toda a sua parte de script e estratégias de marketing e vendas como um todo. Ok, já vimos aí os segmentos prioritários. Agora vamos falar um pouquinho dos complementares. O que são esses complementares? São aqueles que vão dar suporte para os primários. Então o que mais em segundo nível eu preciso analisar dentro dessas empresas, ok? Vamos lá. São esses 4 itens que a gente básicos que a gente precisa avaliar. E de novo, você pode ou não ir acrescentando. Importante que você não tenha que você não diminua muito disso. Então nós temos cenário, perfil, segmento e conhecimento. O primeiro item desse segmento complementar é a parte de cenário. Então o cenário, você vai identificar se as empresas elas são em caráteres simples ou em caráteres de parcerias, né? Então é uma relação direta que você vai fazer com eles ou é uma relação mais relacionada a parcerias, né? De novos negócios. Perfil dessa empresa extremamente importante. São empresas mais maduras ou são empresas mais inovadoras, né? São conservadoras? Se eu vou falar com o segmento de startups, por exemplo, eu tenho que trabalhar muito a questão da inovação.
A forma de comunicação, a forma de abordagem é pautada nisso, né? Pautada na inovação, na tecnologia como um todo. Agora, se eu vou trabalhar, por exemplo, com o setor público ou com o setor misto, talvez eu esteja falando de empresas mais conservadoras, né, que eu tenho que tomar cuidado com as linguagens que eu vou abordar. Outro segmento complementar muito importante é a parte de segmentos especificamente, né? Em qual nicho de mercado que você vai trabalhar ou que cada produto seu vai trabalhar. Então, se eu vou comunicar com a área da indústria, a comunicação ela tem que ser completamente diferente de um segmento, por exemplo, de tecnologia e inovação ou serviços como um todo. Então, cada um tem a sua peculiaridade, tanto na parte de tração de marketing, como na parte de abordagem dentro da área de vendas. As duas áreas elas têm que estar muito bem orientadas para você conseguir obter um resultado interessante. E por último, a parte de conhecimento, né? Qual é o nível de conhecimento dessas empresas que você quer abordar, né? Então ela precisa ter algum tipo de conhecimento técnico mais avançado para você conseguir entrar com a sua abordagem de marketing e vendas? Extremamente importante, beleza? Bom, já passamos aí pelos segmentos prioritários e os complementares. Depois que você tem isso muito bem definido, de quais são as empresas que você vai atacar de acordo com essas classificações, é muito importante você saber com quem você vai se comunicar dentro dessas empresas. Aí que vem as P1, P2 e P3, que são as personas, aí são as pessoas mesmo, são os cargos lá dentro com quem você precisa falar. Então, qual é o cargo prioritário, né? Então, P1. Então aqui a gente tem, descreva os cargos mais altos que precisam abordar para finalizar a sua venda. Então é muito importante você saber qual é o nível mais alto dentro da organização que você precisa impactar, que vai influenciar no seu processo de vendas como um todo, tanto de marketing como de vendas. Então a P1 ela vai dizer isso, qual é o diretor, né? Qual é o cargo? E não necessariamente precisa ser diretor, pode ser um gerente, pode ser um coordenador, de acordo com o seu produto e o seu segmento, ok? Depois você vem para o P2, que você vai descrever, você vai descendo os cargos, né, que você precisa abordar. Então eu preciso entrar em contato aqui com qual nível abaixo desse diretor. Nesse exemplo que a gente está usando aqui, a gente trouxe o diretor de marketing comercial lá em cima e aqui embaixo a gente trouxe a parte de gerência. Gerente de marketing comercial. Pense comigo, você tem uma empresa aí de 200 funcionários dentro do teu ICP e você quer falar com o diretor de marketing. Você acha que o diretor de marketing dessa empresa sabe exatamente como é que está o custo por clique, como é que está o CPM lá da área de marketing? Claro que não. Esse cara não precisa desse nível de informação. Aí o gerente comercial e de marketing talvez ele precise saber um pouquinho mais sobre isso. E aí você desce mais um nível, que é o P3, que são cargos que estão entranhados na parte operacional da empresa. Então esse sim, conhece todos os dados. Talvez essas pessoas, ela seja a que mais tem a dor do produto que você precisa oferecer para eles. Então, é uma escadinha que você precisa construir e saber exatamente com quem que você está se comunicando. E agora a gente chega no último nível, né? Então a gente já falou sobre a P1, P2 e P3, e classificamos ali quais são os níveis dessas personas, e agora a gente precisa abrir cada uma dessas personas e explicar um pouco mais, detalhar o máximo possível para você saber exatamente com quem você precisa falar. Então esse diretor de marketing que a gente colocou aqui, a gente vai descrever qual é a idade dele, né, qual é a classe social dele, então quanto que ele ganha por mês, né, quais são os grandes desejos, os sonhos dele da vida pessoal e da vida profissional, onde que ele quer chegar. Então você vai descrever aqui uma descrição comportamental dessa pessoa. Por quê? Com isso, reunindo a galera de vendas e a galera de marketing, você consegue expor, a gente vai falar com essas pessoas e a comunicação de marketing e as abordagens de vendas vão ser para essas pessoas. As estratégias de marketing vão ser direcionadas para essas pessoas. Será que essa pessoa aceita receber um e-mail? Será que essa pessoa é abordada dentro de rede social? Será que essa pessoa lê jornal? Será que essa pessoa está na televisão? Enfim, você vai saber exatamente aonde colocar a sua comunicação para trazer essa pessoa e ela entrar no seu pipe de vendas como um todo. Viu como é tranquilo? Não é nada demais, né? É só você seguir esses processos e você vai ter uma visão muito mais holística e com os objetivos bem claros para atingir o seu público. Com certeza você vai ter muito mais conversão no seu processo de marketing e vendas. Curtiu esse conteúdo? Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal que periodicamente a gente está colocando mais material lá para te ajudar no crescimento da sua empresa.